Com Pedro Duran, nosso analista que também está chegando. Tudo bom, Pedro? Bom dia. Quem disser que dormiu essa noite está mentindo, né? Ninguém. Bom dia, Carol. Jornalistas, pelo menos, estão ligados. Nossa Senhora. 272 páginas do documento, né? A denúncia apresentada pelo Procurador-Geral. Para mim foi um copo de refrigerante, uma fatia de pizza e o computador aberto nas páginas enquanto eu falava com os especialistas, juristas, deputados, senadores, para tentar entender os impactos e os detalhes dessa história. Então, já que você não dormiu, Pedro Duran, e sabe em detalhes o que diz o Procurador-Geral da República, o que apontam as investigações, bora falar mais sobre essa atuação do general Walter Braga Neto, porque, segundo a Procuradoria-Geral da República, ele é uma das peças centrais. Sim. Você tem de um lado o ex-presidente Jair Bolsonaro, do outro, o Conectados, ele que era o vice na chapa de Bolsonaro em 2022 e que também ocupou um cargo no governo Bolsonaro. Sim, exatamente, Carol. E quando o Procurador-Geral da República monta esta denúncia de mais de 270 páginas, como você disse, ele coloca a importância do general Walter Braga Neto no mesmo nível que a importância do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deixa muito claro que essa tentativa de golpe, ou suposta tentativa de golpe, teve dois líderes, teve duas pessoas que mobilizaram todo o esquema criminoso que foi apresentado pela denúncia da PGR. Jair Messias Bolsonaro e Walter Braga Neto. Estas duas pessoas seriam os líderes de uma grande organização criminosa que tem mais de 30 pessoas e que atentou contra a democracia do Brasil. Aliás, esta é uma das palavras que já na introdução o PGR usa para poder classificar essa ação dos dois. Ele diz claramente que Braga Neto e Bolsonaro atentaram contra a democracia, sabiam dos crimes e cometeram crimes, ou seja, deram anuência aos crimes e cometeram os crimes que estão ali previstos. A Rafaela trouxe para a gente, são 5 crimes que são imputados a Braga Neto e 5 crimes que são imputados a Jair Bolsonaro. Outras pessoas que estão no meio dessa denúncia vão ter, evidentemente, crimes diferentes, mas no cerne dela estão essas duas figuras que são líderes. Carol? Então vamos a essas outras figuras? Isso, vamos mostrar então o levantamento que aponta aqui quem são alguns dos principais réus principais denunciados que podem virar réus neste processo. Personagens conhecidos, né? Alexandre Ramagem é uma das pessoas mais citadas. O Ramagem foi o escolhido por Bolsonaro para disputar a eleição municipal no Rio de Janeiro, perdeu do Eduardo Paes, comandava a Agência Brasileira de Inteligência na gestão do ex-presidente da República. O Almir Garnier da Marinha era o chefe da força quando Bolsonaro era presidente e, segundo a PGR, a Polícia Federal, ele teve um papel fundamental porque teria sido aquele que estendeu a mão para o golpe, ou seja, acreditou que seria possível colocar os navios brasileiros à disposição desse grupo golpista. Enquanto as outras forças mostraram ali uma resistência. Exército e Aeronáutica, né? O que justamente fez com que esse plano não fosse colocado em prática. Exatamente. Freire Gomes, que era o chefe do Exército, e Carlos Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica, seriam aqueles que resistiram a essa tentativa, mas Almir Garnier teria tido um papel fundamental se esse processo de golpe tivesse se desenrolado como estava desenhado, segundo a PGR. Anderson Torres, que era o ministro da Justiça, teve um papel na construção, na criação dos textos jurídicos que levariam àquilo que se transformou no que é chamado de minuta do golpe, então também tem um papel relevante nessa investigação e, portanto, agora nessa denúncia. O general Augusto Heleno, do GSI, que tem um papel destacado pela PGR, Carol, porque é um dos poucos que, a viva voz em locais públicos, fala sobre os planos de conter a assunção do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo antes da eleição transcorrer. Fala sobre manobras, fala sobre acompanhamento, perseguição. Essas falas públicas de Augusto Heleno deixaram claro que, para a PGR, ele teria um papel fundamental. Mas não parou por aí, porque tem manuscritos, tem outras provas documentadas. E o quanto que ele atuava ao lado de Alexandre Ramagem. Exatamente, que funcionavam ali como um núcleo paralelo desse governo, pensando nesse golpe especificamente. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do qual nós já falamos e estamos falando exaustivamente aqui pela relevância do papel dele, segundo a PGR. O Mauro Cid, que é o ajudante de ordens de Bolsonaro,
que tinha um papel de soldado no governo, né, Carol? Muito embora tivesse estrategicamente ali muito bem posicionado ao lado de Jair Bolsonaro, tinha uma patente muito mais baixa do que esses outros aqui. E foi um dos responsáveis para que, de fato, essa denúncia fosse construída, porque sem a colaboração premiada dele, talvez a Polícia Federal não tivesse reunido nem 60%, 70% dos elementos que tem hoje e não tivesse conseguido construir essa peça nesse formato, né? É o que a gente destacava, inclusive, mais cedo, Pedro, com o Eli Jonas, como seria essa atuação do Mauro Cid nesse plano de golpe, atuando como um porta-voz de Bolsonaro. Então, ele firma esse acordo de delação premiada, mas também tem um papel de destaque na execução do plano golpista. Sim, que é exatamente o papel que ele tinha quando estava no governo, ou seja, o ajudante de ordens é o sujeito que toma conta do celular. Então, se a Carol sai aqui do estúdio, eu pego Pedro, o celular dela e falo assim, agora eu tô dando as ordens pela Carol. Se alguém me liga e fala, a Carol não tá, mas faz tal coisa. Ou então ligo para as pessoas e digo, a Carol quer se encontrar com você, vem aqui, por favor. Esse era o papel do Mauro Cid, ele era um secretário de luxo do Bolsonaro. E fazia isso com os ministros e fazia isso com essas pessoas desse suposto plano golpista. Você tem o ministro Paulo Sérgio Nogueira, que é ministro da Defesa, que também teve esse papel importante a partir do momento que é construída a ligação dele com as Forças Armadas, seria uma das pontes entre os militares e os civis nesse plano golpista. E o Walter Braga Neto, que ocupou 2 ministérios na gestão de Jair Bolsonaro, foi escolhido para ser o vice dele na chapa, era o candidato a vice-presidente e saiu derrotado nas urnas e, da mesma forma, acabou construindo junto com Jair Bolsonaro, segundo a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, esse plano golpista que acabou não dando certo. Destacando, está preso. Está preso. É um dos denunciados que está preso, que faz parte dessa lista da Procuradoria-Geral da República, porque, segundo as investigações, ele estava tentando interferir justamente no trabalho de investigação. Exatamente. É uma lista extensa que a gente, claro, vai falar sobre esses personagens. Esse é um pedacinho dela, Exatamente. né, Carol? Exatamente. São 34 pessoas. Então, a gente vai destacando aqui aos poucos com o Pedro Durão. Obrigada, Pedro. Valeu, até já. Lembrando que Sanina entrou em contato, viu, com a defesa dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. E a gente vai trazendo aqui já algumas manifestações.